Nos últimos dias eu tenho recebido bastante conteúdo com aquela coisa meio de meme, que é essa parada de geração raiz e geração Nutella. E é engraçado porque agora a geração raiz é a geração anos 80 e anos 90. E a geração Nutella, evidentemente, são os mais jovens, sobretudo quem tem menos de 20 anos, né? Eu fico me perguntando sobre esse pessoal dos anos 80 e 90, que é a minha geração, né? Eu nasci em 1985. Eu fico me perguntando muito assim, sabe? Por que a gente está tão perdido? Por que a gente se perdeu tanto? Porque quando nós éramos garotos, essa geração 80 e 90 ouviu que nós éramos a geração Nutella, que nós éramos fracos, que nós éramos frágeis, que nós éramos irrelevantes, não fazíamos nada certo. E é interessante como esse discurso geracional agora está do nosso lado. Mas o que eu sinto mesmo é o quanto nós que estamos chegando nos 40 queremos mostrar assim que temos uma roupagem forte para o mundo, que ficamos seres ferozes, mas que a gente está, na verdade, arrependido por decisões que fizemos aos 17, 18, 22 anos. É uma sensação muito angustiante, porque, de alguma forma, a geração anos 80 e 90 no Brasil foi chamada, sobretudo a geração dos anos 80, de geração perdida. E no pior sentido do termo, né? E aí eu fico pensando, caramba, como que vai ser daqui 20 anos? Quando essa geração dos 80 e 90 estiver chegando aos 60. Será que tanto ressentimento e angústia vai crescer? Porque assim, eu fui criado diante da televisão. E se eu critico quem hoje é criado diante das telas dos celulares, eu estou incorrendo praticamente no mesmo erro. É praticamente um ciclo que vai se renovando e é o eterno retorno do mesmo, como diria o Nietzsche, né? A gente vai criticando no outro aquilo que criticaram em nós. Então é muito comum atribuir às gerações mais novas que ela é frágil demais, que ela é Nutella demais, que ela é isso demais. Só que a gente está acabando por perceber que a ideia é sempre criticar o que nós temos, mas que a gente vê no outro. E aí eu fui pensando assim, sabe, nos meus ciclos de vida. Tem um cara, né, um tal de Shakespeare, que diz que a gente tem 7 idades. A cada 7 anos, mais ou menos, as coisas mudam. Eu lembro da minha infância, eu lembro da minha adolescência, e eu vou pensando nisso e vendo as escolhas que eu fiz. Eu posso dizer que a primeira grande escolha de maturidade da minha vida foi quando eu escolhi ir para a universidade. Eu fiz a Universidade Federal de São Paulo, estudei no campus Guarulhos, fiz a Unifesp, fiz filosofia na Unifesp e eu não tinha a menor certeza do que eu queria ser, mas eu tinha certeza do que eu não queria ser. Eu via naquele momento, eu estava com 20 para 21 anos, uma possibilidade de ruptura com as gerações anteriores a mim, sobretudo a imagem dos meus pais. Eu me via como inaugurando um tempo. E é curioso porque eu entrei na universidade no mesmo ano que a universidade começou. A Unifesp foi inaugurada em 2007 e eu entrei nesse ano, né? Tem um gato aqui. E aí o que acontece? Durante a universidade, eu fui seguindo... Não, cara. Aqui, ó. Ela ia vir aqui, ó. Então, quando eu entrei na universidade, eu me via inaugurando uma nova época para mim. Já antes de entrar na universidade, o meu grande sonho, né, era ser músico. E eu tive algumas bandas e tal. E aí eu começo a ver que a minha primeira escolha, na verdade, foi quando eu comprei o meu primeiro contrabaixo. Que eu comprei justamente com o valor do meu trabalho, que eu fiquei 4 meses trabalhando de ajudante de caminhoneiro com meu pai. Mas bem, o que acontece? Para cada etapa, eu me via inaugurando uma nova forma de vida. Aí o tempo passou, né? Me venderam um sonho de que se eu fizesse a graduação, o mestrado e depois o doutorado, eu seria um professor universitário. O sonho não veio, eu não cheguei a terminar o meu doutorado. Eu entrei num doutorado, mas eu não concluí.
E aí veio a alternativa que vem para quase todo mundo que faz humanas, né? Que é virar professor. E quase sempre virar um professor ou uma professora com um salário de merda, tendo que trabalhar extremamente estressado, com salas cada vez mais lotadas, com uma condição de vida cada vez mais adversa e não percebendo as mudanças que estavam ocorrendo na minha profissão. Então aí o professor acaba trabalhando tanto para ajudar os outros que ele acaba deixando de ver a si mesmo. Eu trabalhei durante muitos anos como professor de ensino fundamental e médio, extenuei a minha saúde, me detonei, e eu via que a turma da minha geração, que também era professora ou professor, estava se acabando também. Hoje, a gente está sentindo o início de algo que vai bater lá nos anos de 2040 e 2050, que vai ser o grande vazio do professorado na sociedade brasileira. Isso vai acontecer daqui 20 ou 30 anos, vocês vão ver só. E aí, eu fico como professor durante vários anos, até o momento que vem e colide com a gente a grande mudança. Eu acho que foi uma mudança tão forte que a gente ainda não conseguiu definir o que foi a pandemia. A pandemia mudou muito as práticas de vida, alguma coisa ali em nós foi se desequilibrando, eu digo por mim também, e tudo mudou ali naquele momento. Foi ali que eu comecei a trabalhar com conteúdo digital, foi ali que eu recebi o chamado de dois caras que eram irmãos, o Murilo e o Fabrício, que queriam fazer um podcast. Naquele momento, todo mundo que estava meio falido queria fazer um podcast de mesa. E a própria fórmula do podcast de mesa foi se esgotando por conta do excesso do podcast. Pior ainda foi a gente que gravou um podcast de filosofia, mais suscetível ainda ao fracasso, né? Eu sempre brinco que o fracasso nunca me sobe a cabeça. Eu sempre estou disposto a fracassar mais depois. Enfim, aí conversa vai, conversa vem. A gente trabalhou durante quase 3 anos nesse podcast de filosofia. O podcast foi um retumbante fracasso, mas gerou um monte de conhecimentos em nós. Até que houve o momento da reabertura. E como eu já trabalhava fazendo visitas monitoradas pelos museus, sobretudo MASP, Pinacoteca, eu sugeri ao Murilo que a gente fosse gravar alguns vídeos no MASP. Outro retumbante fracasso, os vídeos ficaram péssimos, mas eles foram a nossa escola para a gente começar a melhorar, começar a investir nas visitas monitoradas, e quem me conhece sabe que eu trabalho com isso há um bom tempo já, desde 2014, e até que veio aquele momento de boom. As pessoas começaram a ver o nosso conteúdo chegou em mais lugares. Foi uma emoção imensa porque a gente saiu de 2.000 seguidores e foi para 40.000 seguidores em 2 semanas. Isso para um canal nichado com coisas de internet que falam de arte é um milagre. Para a gente era um milagre, a gente estava vivendo o sonho. Só que aí começou a surgir outra coisa, né? Porque foi um período que eu fiquei desempregado, fui entrando e saindo de empregos e vi que a minha perspectiva financeira era péssima. Por outro lado, eu sempre ouvia que a galera falava dessa coisa do sucesso financeiro, de você ser o empreendedor de si mesmo. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, a galera que estava falando isso eram as mesmas pessoas que tinham, como eu, se frustrado por escolhas lá nos 20 anos. É óbvio que por ter feito filosofia, eu decidi várias vezes abandonar a filosofia. Por ter sido professor e amar a profissão, eu pensei várias vezes em abandonar tudo e mudar toda a minha vida. Mas eu continuei ali durante anos, né? Mais de uma década, inclusive. Aí veio o trabalho com as redes sociais e outra porta se abriu, prometendo um mundo retumbante, que era o mundo dos números, dos algoritmos e blá, blá, blá. Só que aí a gente se tocou que trabalha com arte. E arte, né, não enche a barriga de muita gente nesse país. Mas bem, conforme foram vindo as mudanças, eu consegui perceber, e fazendo essa retrospectiva, o quanto eu não estava pronto para muitas delas e o quanto eu fui simplesmente vivendo a maioria delas. Até que entre os anos de 2023 e 2024, tudo
mudou de forma sem precedente para mim. Tanto as nossas redes começaram a ser mais vistas, então para a gente era um sucesso imenso. Começou a chover trabalho para mim, eu comecei a trabalhar mais e mais e mais, e acabou repercutindo em muita coisa. Eu consegui, no meio desse caminho, junto com a minha noiva, adquirir um apartamento aqui na minha cidade, Jundiaí. E ao mesmo tempo em que eu fiz a mudança de uma casa alugada para um apartamento comprado, pensando nas questões dos móveis, dos eletrodomésticos, eu tive que cuidar durante 4 meses da internação da minha mãe. No dia 10 de novembro de 2023, aniversário do meu pai, eu ia sair em família, ou melhor, deixa eu ser sincero, com os restos da minha família, porque a minha família é uma família disfuncional, existem muitos conflitos internos na minha família. A gente ia sair, as poucas pessoas que ainda faziam parte diretamente do núcleo, né, e do meu convívio, a gente ia ir para o restaurante, né, a gente ia dar um pulinho no restaurante, comer uma pizza. E nesse dia, a gente não foi comer pizza porque minha mãe foi internada, com muitas dores. Era o aniversário do meu pai. Do dia 10 de novembro até o dia 27 de março, a minha mãe entrou e saiu 4 vezes do hospital. E aí eu vi a grande mudança da minha vida, porque a pessoa que teve como função cuidar de mim foi a pessoa que agora merecia os meus cuidados. E é óbvio que eu sinto que eu falhei muito, mesmo cuidando diariamente, né? Sempre que eu podia, eu falhei muito. Quem já fez visita monitorada comigo pelo MASP, ou pela Pinacoteca, ou pelos outros museus, sabe que eu sempre tento falar desse acontecimento, né? Desde 2014, eu prometia para minha mãe que eu a levaria ao museu. Eu adiei isso durante 10 anos. E em 2024 a minha mãe faleceu. Eu nunca mais vou levar minha mãe ao museu. Somente no coração, né? É a única forma que eu consigo levá-la. Eu queria que ela estivesse presente para ver as minhas mudanças. Eu queria que ela visse essa recente transformação da minha vida, que é me adequar às novas formas de trabalho, ter agora a opção de trabalhar também com as redes sociais, ter uma casa bem edificada, com uma noiva, estar minimamente feliz, que a grande dificuldade é essa, ter amigos hoje que me abraçam pelas coisas que eu conquistei, não estão comigo só pelos meus fracassos, mas também pelas minhas conquistas. E saber que apesar de todas as mudanças, eu tento continuar sendo eu. O Aristóteles dizia que a única coisa que nunca mudava era a mudança, porque a mudança é uma coisa constante. Todas essas mudanças na minha vida me fizeram ver que algo em mim continua, né? Ali, o núcleo da minha personalidade continua, mesmo que eu mude todas as vezes das minhas camadas. E eu acho muito ingênuo falar que as gerações mais jovens são fracas, são incapazes. Eu acho um discurso muito barato e muito fácil. Não vou dizer que é um discurso etarista, mas eu acho que é um discurso preguiçoso. Essas mudanças que nos constituem, elas são capazes de nos orientar para os rumos da nossa vida. Muitas das coisas que a gente faz, inclusive, né, não são delimitadas por nós mesmos. Nós não conseguimos delimitar a maior parte das coisas que nós fazemos. Mas eu consigo resgatar quem eu era lá atrás, quando eu tinha a opção de jogar bola, de ver meus amigos, de ter contato com muitos dos meus colegas. E hoje, que eu levo as pessoas aos museus e eu formo novas amizades, formo novas pessoas, ajudo a me formar também. Então, assim, por mais que haja mudança de uma geração para outra, nós temos que estar atentos a 2 coisas, eu acho. Ao fato da ansiedade em querer crescer logo
e a nostalgia que nos faz acreditar que antigamente era melhor. Muito desse discurso Nutella e raiz está pautado numa nostalgia muito fraca, muito tosca. Quem disse que os anos 90 foram os melhores de todos? Muitas das minhas experiências foram incríveis, mas muitas das minhas tristezas estiveram ali. Então, se a gente compra a nostalgia barata ou a ansiedade extrema, a gente está sempre em duas polaridades que não resolvem nada para nós. Eu acho que a gente tem que amadurecer com a mudança, entender que ela vai nos bater muito e entender que a maior parte das coisas simplesmente não faz sentido. É mais ou menos que nem aquele mito do cara que foi condenado a carregar uma pedra até o alto de uma montanha e ver essa pedra descer. O mito de Sísifo, ele teve que ressignificar aquela bosta. Ele carregava essa pedra e a via caindo todos os dias e foi condenado pelos deuses. Tanto que quando eu ia trabalhar na sala dos professores, a gente sempre comentava: o que você está fazendo hoje? Você está sisifando, né? Que é viver como Sísifo. Eu acho que as mudanças trazem boas coisas e observar a geração que vem depois da gente é capaz de nos ensinar também. Eu acho que eu vou chamar esse conteúdo aqui de filosofia. Vejo vocês numa próxima. Valeu!